Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais um Jet Talks aqui. Hoje a gente tem um convidado especial. Antes de passar um pouco do histórico do Roger, eu queria que vocês dessem ok aí, estão escutando o som. Tá tudo certo? Tá tudo certo, então vamos começar. O Roger é do time de growth da RD Station, da Resultados Digitais. Ele já atendeu grandes clientes na parte de mídia e a gente trouxe ele um pouquinho aqui para falar dos desafios de trazer a melhor jornada de compra em e-commerce para performance, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem no e-commerce hoje é geração de tráfego e conversão em vendas. A gente tem uma grande vantagem no e-commerce que é conseguir aferir todos os dados e perseguir esses KPIs para poder fazer melhorias contínuas. O Roger veio compartilhar um pouco do conhecimento dele e eu queria abrir fazendo um overview e perguntando para ele como é que ele enxerga esse cenário. A gente costuma procurar cases, tá? E a gente sempre acha cases que iniciam com grandes investimentos ou que tiveram alguma situação diferente, temporal, ou aproveitar uma carona, uma oportunidade, mas a gente está focado na operação no dia a dia, né, de entender como a gente vai fazer o nosso e-commerce e vender mais. Que esse é uma pesquisa que a gente fez com os clientes e é o que a gente ouviu de feedback. Então eu vou passar a palavra para o Roger e a gente vai desenvolvendo. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando. O Henrique está mediando do outro lado aqui, ele vai passando para a gente vai respondendo. Roger, obrigado por participar do Jet Talks. A palavra está com você. Obrigado primeiramente pelo convite. E você já começou aí com um pouco polêmica o seu comentário sobre empresas grandes, né? Porque é muito mais fácil você ter um budget para você começar uma operação, para você poder testar e para você poder errar, né? Então, na operação de um e-commerce que está mais próximo da gente, mais do dia a dia, acaba sendo um pouco mais complicado de fazer, de iniciar com grandes investimentos e até mesmo grandes testes, né? Então, como que a gente consegue encontrar uma jornada de compra para o nosso consumidor? Como a gente consegue trabalhar o nosso site para a gente conseguir efetuar a venda? Em mídia, né, especificamente falando, a gente precisa que o nosso e-commerce esteja todo bem mapeado, todo tagueado, para que a gente consiga, através do Google, do Facebook, que são os principais veículos, que eles encontrem os nossos produtos e a gente consegue oferecer para os nossos usuários. Hoje, essa jornada é muito mais tranquila de ser feita, porque os canais oferecem uma tecnologia muito melhor. Então, se a gente quiser criar uma campanha topo de funil, uma campanha de meio de funil, a gente consegue com mais facilidade hoje. Eu acho que uma coisa importante, uma dúvida que a gente escuta muito é: eu não consigo começar com grandes investimentos, mas eu queria começar, eu tenho capacidade em algum momento de investir, desde que eu tenha pelo menos uma ideia do resultado que isso pode dar, que eu acho que é a conta do ROI, né? Quanto que eu vou investir e quanto que eu vou trazer no final, né? Porque eu tenho que incluir no dinheiro que sobra do que eu recebi versus o que eu gastei, o custo de produto, os custos de mercadoria, os outros custos de marketing, overhead. E aí eu queria entender com você como é que você aconselha que as pessoas comecem, ou quem já começou, que tipo de dado ele precisa considerar no checklist para conseguir saber se ele está tendo um bom resultado, se ele não está tendo um bom resultado, em quanto tempo ele precisa ter para medir isso, né? Um mês é um tempo razoável, 2 meses, 3 meses, ou tem alguma outra coisa que pode acelerar? A gente percebe que a maior dor que se tem hoje é a dor da pressa, né? A gente só dá resultado para ontem. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, trazer um pouco mais para o lado prático, né? Eu acho que a nossa proposta aqui é trazer algo que, no mínimo, a gente consiga dar 2, 3, 4 insights que eles consigam aplicar assim que a gente acabar o nosso bate-papo. Legal. Então, já indo para uma parte um pouco mais prática, a gente precisa. Hoje, o nosso usuário ele está no celular. Hoje, a maior parte do nosso tráfego ele é mobile, não tem como fugir disso. É uma realidade do Brasil e do mundo. Então, você precisa ter uma plataforma de e-commerce que suporte esse tipo de tráfego, né? Que seja adaptada, que seja responsiva ou até mesmo desenvolvida para mobile.
Então, com isso, você tem as suas taxas de conversão, o usuário consegue converter. É, tendo o ambiente onde ele consiga fazer a conversão, você tendo no seu site bem mapeado o seu produto, título, descrição, foto, tem o XML, a gente consegue começar a escalar os nossos investimentos baseado no nosso norte. Qual que é o meu norte? O que, que eu quero? Qual que é o meu principal objetivo? Meu principal objetivo é ROI? Legal. Mas esse ROI que a ferramenta vai ver é um ROI real? Né? Porque o ROI que a ferramenta enxerga não tem meu custo de operação, não tem o frete, ela não vai enxergar ela não vai enxergar diversas variáveis que está do nosso lado e que aperta, né? Que pesa no nosso dia a dia. Então, a dica que eu dou para a gente começar eu não tenho, vai ser o primeiro investimento que eu faço em e-commerce, é a gente pegar algum produto que a gente sabe que é mais rentável para a gente, que tem um melhor retorno, né? E tem uma boa penetração de mercado. Não adianta eu oferecer uma geladeira em formato de elefante, porque ela é cara e vai me trazer um bom retorno, sendo que as pessoas não pesquisam, né? Então elas não vão comprar. Então, uma das dicas que você dá é fazer uma análise do volume de pesquisas e aí escolher alguma coisa que consiga pagar a conta. O que você acha que é um investimento mínimo para começar a fazer esses testes, né? Porque a gente fala quando a gente fala de teste, a gente fala de um investimento que a gente não pode ter expectativa de retorno imediato, né? É um custo para aprender, né? O custo de aprendizado. O que você enxerga como um investimento mínimo? Essa pergunta eu acho que é a pergunta que ninguém no mundo sabe responder. É, Até porque ela não tem uma resposta. O custo mínimo que você tem para investimento é o custo mínimo que você tem disponível de marketing, né, para a divulgação desse produto. Uma dica que eu dou é a gente fazer uma conta inversa. Eu preciso vender 10 mouses. Né? Cada mouse ele tem que me dar um ROI de 5. Então a gente começa a fazer a conta inversa. Então, se eu preciso vender 10 mouses e o ROI dele vai ser 5, o custo de cada mouse vai ser uns R$ 50, eu preciso investir pelo menos R$ 500. Tá, Né? Então a gente começa a fazer uma conta inversa. Quero vender mais, então a gente pega lá embaixo e vai subindo. porque eu acho que essa é uma das principais vantagens do digital perante o físico, que é a gente conseguir fazer essa medição e perseguir esse consumidor, porque os comportamentos são replicados, né? Então, a partir do momento que a gente consegue atingir um mínimo volume de compra, entendendo uma jornada, a gente consegue replicar essa jornada e escalar, né? Se o ROI 5 tiver variável, a gente consegue investir mais, que o resultado vai ser maior e ele vai se pagar. Uma coisa que a gente enxerga, você falou bastante da parte do mobile, né? Da necessidade do ambiente estar preparado para receber esse usuário mobile. Porque você vai impactar ele nas mídias e aí ele precisa estar preparado no ambiente. A gente, quando construiu a plataforma, a gente construiu a plataforma de forma first mobile, porque a gente acredita que o cliente é first mobile. Então, a gente, né, é muito aderente você atingir um cliente que está 24 horas com o celular e não está 24 horas carregando o computador. Mas eu queria entender que tipo de cuidado precisa tomar na hora de fazer a separação do orçamento em mobile, em desktop, e que tipo de análise ele consegue fazer, porque ele pode fazer uma mídia e dar certo, e de repente não está funcionando porque o layout dele não está adequado para isso. Né? Tem algumas rotinas de teste que você aconselha que as pessoas façam? Tem justamente baseado no comportamento do site, né? Obviamente a gente precisa ter o Analytics instalado no nosso site para a gente entender o comportamento do consumidor. E a gente tem que ter na cabeça que o usuário ele está em todos os dispositivos. Ele está, eu estou em casa, quero assistir um vídeo, cara, eu pego no meu celular, espelho no meu Chromecast e assisto, vou fazer outras coisas. Então, pelo meu celular eu consegui já assistir lá e ainda estou fazendo outras coisas. Como hoje o remarketing a gente não pega somente pelo cookie, né? A gente também consegue por user ID, como o próprio Facebook. Então, o material que ele viu pelo celular, eu posso impactar ele no computador e ele vai fazer a compra no computador. Né? Ele tende a fazer essa compra no computador. Então, a gente passou por um outro capítulo aqui, que é conversão assistida. Sim. Né? Eu queria que você explicasse um pouco o conceito de conversão assistida, porque uma das coisas que a gente nota, e a gente nota aqui no nosso dia a dia também, na captação de leads, é sempre olhar o last click. Né? Então, esse cara veio daqui, então é esse veículo que a gente tem que botar mais gasolina.
E não necessariamente isso é uma verdade, porque ele pode ter fechado por ali, né, terminado ali, mas ele passou por outro lugar. Então ele não foi, aquele cliente não foi conquistado naquele último veículo. Aí eu queria que você explicasse de uma forma simplificada o conceito de conversão assistida, porque tem muita gente que chega aqui e fala, eu fiz uma estratégia tal e não deu certo, eu fiz tal coisa e não deu certo, e a hora que você vai ler os dados com um pouco mais de profundidade, você percebe que deu certo. Né? De repente ele não deu certo naquela análise crua, mas ele poderia ser escalado, um pequeno ajuste poderia ter feito aquilo dar muito dinheiro. Entendi. Então, a gente tem isso daí também, um outro exemplo bem claro de pessoas que, putz, não está dando certo. Você tem um funil desenhado, né? Isso daí a gente usa bastante em inbound marketing, onde a gente tem mais pessoas em cima e, obviamente, menos pessoas embaixo, menos conversões. Quando você desativa alguma campanha que não está dando certo, eu vou desativar o meu vídeo do YouTube porque eu só estou gastando dinheiro. Você pode notar, às vezes, uma redução da quantidade de conversões que está na base do seu funil, da quantidade de conversões do seu produto. Então você começa a ter uma experiência de atribuição por aí. Mas também hoje, pelo próprio Google Analytics, a gente consegue enxergar atribuições, modelos de atribuições em alguns formatos. O que eu acho que é importante a gente ter como entendimento, pelo menos é o que eu estou entendendo aqui, é que é um conjunto de fatores, né? Então é um ambiente preparado para receber o consumidor, é buscar esse consumidor, o seu consumidor, no lugar que ele se sente à vontade e aderente ao perfil dele, né? Para poder atingir ele numa jornada e criar uma jornada e também conseguir criar um ambiente capaz de que você consiga enxergar esses dados para fazer uma análise mais profunda e aí sim escalar, porque quando a gente está falando de ROI numa conta de padaria, ele está falando que se o ROI for de 5, você gasta R$10, você vai vender 50. Dentro desses 50 tem que caber todo o custo de operação, mas a partir do momento que você conseguiu achar a métrica para chegar no ROI de 5, se você gastar 100, você vai vender 500, se você gastar 1.000, você vai vender 5.000 e assim sucessivamente. E aí a coisa começa a ficar escalável, porque você consegue colocar esse custo no seu custo de aquisição de cliente e aí você consegue descobrir a sua margem real. Das mídias hoje, qual que você destacaria para e-commerce, né? A gente tem o Google Shopping, a gente tem o Display, a gente tem Search, tem uma série tem mídia programática, mas aí acho que é uma coisa para quem tem um potencial de investimento maior, mas eu queria saber o que você destaca, qual que é a mídia do momento, né? A gente sabe que a rede social do momento é o Instagram, né? O comunicador do momento é o WhatsApp, o dispositivo do momento é celular, né? Qual que é a mídia do momento? A mídia do momento é a mídia onde o seu consumidor está. Então, se o seu consumidor for um consumidor, cara, ele está super engajado no mercado B2B, está sempre... Se ele, por exemplo, um executivo, eu consigo encontrar facilmente esse cara dentro do LinkedIn, por exemplo, que não é uma mídia que tem o mesmo volume do Instagram. Mas as mídias mais comuns para a gente trabalhar no e-commerce, óbvio, Google e Facebook, não tem como sair disso. E dentro do Google, a gente trabalhar com o Google Shopping. Hoje eu já tive contato com a plataforma da JetNew e é uma plataforma simples da gente conseguir subir um XML dos nossos produtos e eu escolher quais produtos que eu quero fazer. E através do Machine Learning, a gente cria uma campanha de Google Shopping e a campanha vai começar a oferecer esses produtos dinamicamente. Então ele vai pegar do nosso XML preço, descrição, foto. Aí a importância de duas coisas, da gente ter muito bem mapeado no nosso site todos os tipos de conversão, porque se esse usuário entrou no meu site, fez um cadastro, a gente deu um insight para a ferramenta. Opa, estamos no ferramenta é o Google. Exatamente. Ferramenta é um insight para o Google para ele começar a replicar buscar consumidores parecidos com esse. Exatamente. Ele vai entender que esse cara... A coisa parece muito sofisticada, mas eu acho que a gente pode trazer, eu não sei se você concorda, é uma receita, né? Então, é um ambiente preparado, é buscar o consumidor onde ele tem o hábito de estar, é conseguir receber esse consumidor em casa, de uma forma que ele se sinta agradável e ele consiga finalizar a compra,
é medir e tentar replicar para escalar, né? Exatamente. Agora, você falou de algumas coisas que até outro dia eram coisas que são consideradas sofisticadas, né? Então, a gente está falando de machine learning, a gente está falando de automação de campanhas, a gente está falando de funil de conversão. Hoje, isso para um usuário que investe acima de R$ 3.000 por mês, já é acessível, ou não? Já é acessível para... Isso daí está disponível na plataforma do Facebook e do Google para todos os usuários, independente se ele investe mais ou menos de 3 mil. Obviamente, quanto maior o investimento, mais volume você tem na campanha, mais rápido e melhor o Machine Learning vai aprender, né? Então, se você tem 10 pessoas por dia no seu site, ele vai demorar muito para entender o comportamento dessas pessoas dentro do seu site, entender o que elas querem para começar a mapear outras pessoas e escalar isso. Se você tem um volume maior, né, de investimento, você está trazendo mais pessoas no seu site, você está impactando o universo maior de pessoas e elas vão conseguir, o Machine Learning vai conseguir encontrar essas pessoas mais facilmente e, melhor do que isso, encontrar pessoas similares a ela, né, para conseguir expandir as pessoas no seu site. O que eu acho que é importante a gente, porque as plataformas estão acessíveis para todo mundo, você mesmo pode administrar as suas contas de anúncio, mas com pessoas que não têm conhecimento, que administram contas de anúncio com pequenos investimentos, que o Google ganha mais dinheiro. Porque ele é feito para não funcionar tão bem, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da importância de ter uma agência especializada em performance, ajudando nesse processo, para conseguir fazer a segmentação correta, medir corretamente, e aí encontrar a linha mestra da estratégia para que ela seja escalada. Bom ponto. Quando você está falando de performance, você está falando que você tem um objetivo, você quer atingir esse objetivo, né? E quando você tem agência especializada, eles, além de trabalhar com as mídias, eles vão trabalhar bem com o mapeamento do seu site, que é a maneira que você está dando para os canais enxergarem melhor esses comportamentos dos usuários e eles otimizarem as suas campanhas. Então, quando você tem essa agência, além do mapeamento e dos objetivos, eles vão ter expertise de trabalhar, por exemplo, uma campanha de Smart Display, com todos os insights certos. O que é uma campanha de Smart Display? Campanha de Smart Display é uma campanha 100% Machine Learning, você não mexe em segmentação, você cria uma campanha automática, com segmentação automática, e o anúncio ele é desenvolvido automaticamente baseado em um layout que você aplica, né? Então você coloca algumas combinações de título e descrição e ele vai montar até umas... eu tinha feito a conta esses dias, dá 625 combinações diferentes possíveis de anúncios. Então, é uma campanha 100% Machine Learning, porque não tem pessoas hoje que conseguiria fazer isso na mão, sozinho, né? Então, essa campanha de Smart Display, alinhada com uma estratégia de remarketing, alinhada com uma campanha de Google Shopping e uma campanha de pesquisa, ela vai fazer todo um ecossistema para você conseguir trazer essa jornada para o seu usuário. E a gente está dando exemplo só de Google, mas eu consigo exportar isso daí para o Facebook também. Trabalhando com os mesmos interesses, trabalhando também com remarketing e até mesmo DPA, que é um remarketing dinâmico que funciona muito bem para abandono de carrinho. DPA? É uma campanha, traduzindo para português, é uma campanha dinâmica de produtos, né? Um anúncio Dynamic Product Ads. Então, de novo, a gente vai fazer através do XML, que a gente já consegue hoje exportar. E aí esse usuário abandonou o produto no carrinho, na terceira etapa, estava lá com cartão de crédito, não comprou, e a gente vai conseguir automaticamente impactar ele. Ou não, a gente consegue fazer um upsell. Se a minha loja permite, se eu tenho produtos complementares a esse que o usuário comprou, a gente consegue fazer também. Eu acho que isso é um ponto bem importante, porque um dos grandes desafios é diminuir o custo de aquisição de clientes. A partir do momento que você faz o upsell, você aproveita o mesmo custo para conseguir uma receita maior. Uhum. E a gente está falando de coisas, quando a gente fala de trazer uma agência especialista ou algum especialista para tocar essa conta, eu acho que é um ponto muito importante a gente tentar criar os próximos passos de um lojista que ainda não está investindo. Uhum. Então, primeiro ele setar o objetivo, aí ele pedir para uma agência trazer os parâmetros do segmento, né, o ROI médio do segmento, aí ele fazer um entendimento também de precificação, porque não adianta você promocionar um produto que está muito fora da oferta em geral, ele vai concorrer com outros produtos, né? Ah, mas a minha loja tem mais reputação. Ok, se isso for verdade, mas se tiver uma outra loja
que também tem a reputação, você vai concorrer em desvantagem. Então, tem que mapear, fazer a conta se isso vale a pena, fechar um objetivo com uma agência, definir o investimento para testar, definir um tempo de teste, aferir os resultados e escalar. E também ter noção que do mesmo jeito que a ferramenta está aprendendo, a agência está aprendendo e você está aprendendo. Então você tem uma curva de aprendizado que é importante você dar esse tempo para a curva, né, e para todo mundo. Uma análise precipitada pode jogar fora uma boa estratégia. Né? Exatamente. Aí você, essa agência não está funcionando, esse profissional não está funcionando. Ou o Google não funciona. Exatamente. Eu acho que dentro do modelo de negócio atuais, onde a gente tem necessidade de testar e tem possibilidade de testar com frequência e mudar as coisas com frequência e encontrar novos caminhos e fazer uma medição de resultado praticamente online, né? A gente faz essa medição de resultados em tempo real. É muito importante fazer autocrítica. E aí a autocrítica eu vou investir, esse custo está caro, a agência não está entregando o que eu espero, mas do meu lado, o que eu posso fazer? Então, a partir do momento que você consegue fazer o máximo do seu lado, você começa a cobrar as outras pessoas e fazer o entendimento do resultado. E fazer do seu lado ter um layout que seja aderente ao seu público, porque às vezes o layout é bom, mas ele não conversa com um público-alvo, ter um produto que entrega para o seu público. A gente teve um caso de um cliente que vendia calçados, ele não tinha profundidade de estoque, então ele tinha exatamente esse resultado. Ele tinha muito clique, as pessoas se interessavam, mas quando chegavam lá não tinha o tamanho e ia embora. Falou, isso não dá certo. E aí foi feita uma análise em conjunto com uma agência e a gente falou, não, você não tem profundidade de estoque, então você está decepcionando o seu público, porque ele fica feliz, cria uma expectativa de que ele vai conseguir resolver o problema dele, que é comprar aquele determinado sapato, quando ele chega lá não tem para ele. Quando eu acho que é muito importante fazer um acompanhamento próximo e tentar fazer o máximo em todas as etapas e quebrando barreira para conseguir entregar um bom resultado. Qual que você enxerga, Roger, que é o grande desafio dos e-commerces médios para conseguir performar em mídia? Eu acredito que o grande desafio desses e-commerces que estão, eles não são nem tão pequenos para ter um investimento baixo e escolher alguns produtos, e também não são grandes para fazer uma campanha de branding, por exemplo, ou uma campanha grande de topo de funil, reconhecimento de marca. O desafio deles está em escalar a quantidade de produtos que eles vão mostrar, né? Em aumentar a quantidade de opções para os clientes, né? E ter justamente esse estoque para todo mundo, porque consumidor feliz, cara, você consegue fidelizar ele muito fácil. Ele é difícil sair falando da sua marca e defendendo. Mas consumidor frustrado, além dele não voltar na sua loja, ele sai e fala mal, né? Então, é muito mais caro você ter um consumidor frustrado, é você trazer uma má experiência para o usuário. Então, para esses médios e-commerce, justamente teria que tomar cuidado com o estoque, com o que você está oferecendo para os seus clientes, se realmente está funcionando, se você realmente tem estoque, se a experiência dele dentro do seu site está boa, porque não adianta você ter produto, ter estoque, ter oferta, a pessoa chega no seu site e não consegue comprar. E você também escalar esse produto, começar a trabalhar com campanhas ou Smart, ou começar a investir em YouTube Ads, ou LinkedIn, Facebook, onde você consegue trabalhar já mais essas campanhas de topo de funil para impactar mais pessoas, até mesmo semelhante às que já compram. O que fica de lição até agora do que o Roger falou é que é um conjunto de coisas, né? Então, não adianta você trazer o cliente e ele não ter uma boa experiência, não adianta você trazer o cliente vender e aí de repente você não dá uma boa experiência no pós-venda. O ideal é que você consiga vender mais coisas para o mesmo cliente, porque o custo dele já está pago, e que ele consiga virar uma mídia e indicar você do que ele ser um detrator e de repente... Porque na dúvida não, né? Uma compra numa loja virtual nova, a hora que você entra na loja e ela tem uma reputação, não tem uma reputação muito boa, ou você tropeça com alguém falando mal, a tendência é que você não compre, né? Tem uma pesquisa que diz que 16% dos compradores online são influenciados por review, que se a gente pensar de um modo lógico, não tem muito sentido, porque
você está sendo influenciado por uma pessoa que você não conhece, que você não sabe a motivação dela fala bem daquela loja, mas o fato é que você é influenciado, porque como tem muita opção, a gente tem uma navegação, a gente está sendo impactado por uma série de produtos, a gente tem uma limitação financeira, né? As lojas não concorrem mais com lojas similares, cada um quer pegar aquele pedacinho daquele mesmo dinheiro, né? Seja um serviço, seja um produto. Então, não tem muita lógica você efetuar uma compra influenciada ou você tomar uma decisão de compra por uma pessoa que você não sabe a motivação de ter falado bem, mal ou mais ou menos daquela loja ou ter ficado quieta, mas o fato é que isso acontece. Existe alguma mídia que consiga aumentar esses reviews? Existe algum tipo de incentivo que seja capaz de fazer com que os consumidores deixem sua opinião, falem sobre o produto, falem sobre a experiência na loja? Existe alguma forma de exibir isso em mídia, caso você tenha reviews positivos e coisas para mostrar? Existe. Hoje a gente tem que incentivar as pessoas que a gente direciona para o nosso site a comentar. Então, por exemplo, ela comprou um produto, chegou o produto na casa dela. Hoje a gente já tem controle disso. A gente pode mandar um e-mail para ela, para essa base, como foi sua experiência, comente na minha loja e, sei lá, ganhe 5% de desconto na próxima compra, que você já está conseguindo trazer ela, né, para uma possível segunda compra. E quando você tem os comentários nos seus anúncios, no seu produto, você consegue ter uma extensão de anúncio do próprio Google, que ele já vai trazer, por exemplo, a quantidade de estrelinhas que teve esse produto. Então, é uma extensão bem bacana. Você não gasta dinheiro com influenciadores, por exemplo. Você não precisa ir através de um influenciador digital, sendo que as próprias pessoas que compram na sua loja já vão lá, já engajam, já comentam. Virar um micro-influenciador. Exatamente. E aí você entra nesse produto, a pessoa que está fazendo a pesquisa vai ver essa quantidade de estrelas. Tem um case bem legal, é da Nike. É fácil você fazer um case da Nike, né? Porque tem bastante budget e bastante conhecimento de marca. Mas é um case bem interessante de um produto que não existe. Eles fizeram um grupo de corridas para fazer uma maratona, para bater um recorde de maratonas, eu não lembro agora quantas horas que precisava. E uma galera com um tênis branco, diferente, ele era um design super diferente. Aí, e lançaram eles fizeram impulsionar, eles não venderam o produto, eles só fizeram uma campanha de branding das pessoas correndo e dedicação, que é muito característico da própria Nike. E aí depois nas redes sociais as galera começaram a falar, gente, vocês viram o tênis dele? Que tênis bacana e tal. Sim, criou organicamente, as pessoas começaram a falar disso. O tênis não existia, ninguém no mundo conseguiu achar esse tênis para comprar. E aí eles pegaram algum desses influenciadores, deram o tênis para eles, e eles fizeram o unpacking, né? O unboxing do tênis, divulgaram nas redes sociais, e a Nike lançou algum tempo depois, e gerou um boom. Então eles fizeram uma jornada inversa, né? Eles fizeram uma experiência antes de lançar o produto. Eles criaram a demanda antes de ter a oferta. Eu acho que o que fica, o que eu gosto sempre de comparar com, a gente tem bastante cliente que tem loja física, e eu gosto sempre de comparar um pouco do universo físico, que é um universo mais factível, né? É uma coisa mais concreta, mais fácil de entender, com um pouco do que a gente tem aqui no nosso dia a dia online, que da mesma forma que você aluga um ponto comercial numa área de grande tráfego, como num shopping center, na internet você precisa estar buscando esse consumidor. Então esse custo de aluguel, se você não tem, porque o custo de plataforma é infinitamente menor do que um custo de um aluguel num grande centro de compras ou num centro de grande tráfego, você precisa buscar esse consumidor de alguma forma. E a forma mais eficiente de buscar são essas mídias que a gente conversou, porque elas têm um benefício poderoso, que a capacidade. Primeiro é o número de consumidores que estão transitando por ela, o número de pessoas que são prováveis consumidores e a capacidade que ela tem de segmentar esses perfis para trazer exatamente alguém que tem algum interesse no seu produto. Então, quando a gente fala pouco investimento, muito investimento, investimento para trazer o cliente. Talvez seja o investimento mais importante, né? Não adianta você abrir uma loja e ficar escondido e não contar para ninguém. Exatamente. Um exemplo disso é você abrir uma loja numa via movimentada, você abrir uma loja
numa via que não passa ninguém e abrir uma loja dentro de um shopping. Né? Obviamente você vai ter custos diferentes, mas volumes de pessoas muito diferentes. E o shopping, quando a gente percebe, né? Então, se tem uma marca mais popular, ela tende a estar num shopping mais popular. Se tem uma marca mais premium, ela tende a estar num shopping mais premium. O que ela está fazendo é exatamente o que se faz nas mídias digitais. Ela está segmentando o público que ela quer atingir. Então, ela está indo para um lugar onde ela acredita, ou a tendência é que ela encontre aquele público. Não existe uma ciência exata, mas existe algo que a gente pode fazer para conseguir chegar num resultado bom. A vantagem da parte online perante a parte digital é que é possível você fazer teste com um investimento bem menor do que se comprometer com um contrato de 36 meses de aluguel. O que é importante, eu acho que é uma coisa que a gente pode falar aqui, Roger, quem tem loja física, é muito importante que tenha o cadastro desses consumidores com e-mail, porque isso facilita com que os robôs dessas mídias funcionem, consigam achar clientes parecidos com os clientes que convertem na loja física. Que se ele tem o hábito de ir na loja física e talvez não tente comprar online, no mínimo ele tem o mesmo potencial financeiro para comprar o produto, ele tem um hábito parecido com pessoas que têm potencial de comprar o produto, e aí você diminui essa curva de aprendizado. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre acelerar esse machine learning, ajudando as ferramentas a entenderem o seu público, imputando informações que você já tem. Legal. Como ela para aprender qualquer ferramenta, né, qualquer pessoa precisa aprender baseado em alguma coisa, baseado em algum ensinamento. Então, o ensinamento que você está dando para o Machine Learning justamente são as listas de pessoas que compraram os seus produtos, não necessariamente na loja. Então, você vai pegar no Google ou no Facebook e você vai subir essa lista, uma lista personalizada, com todos esses e-mails. Putz, eu não tenho e-mail de todo mundo. Então, você pode subir e-mail e telefone, ou só e-mail. Quando essa ferramenta der o match e encontrar esse usuário, ele vai entender, opa... Ele vai analisar na base dele. Exatamente. É uma base gigantesca. E aí vai dar o match e vai encontrar, putz, essa pessoa que ela clicou nessa campanha e comprou offline. Então você começa a dar insights para eles encontrar pessoas que não necessariamente convertem no seu site, mas eles convertem fora. Inclusive, existem objetivos de campanhas hoje para levar pessoas para suas lojas físicas. Então, você não precisa ter só precisar vender online para você levar pessoas para sua loja. Você consegue fazer investimentos em mídia paga hoje, direcionando essas pessoas que estão na internet, porque hoje todo mundo está na internet, para sua loja física. É importante que ele tenha um canal digital, mas porque o consumidor, o ideal é que ele não saiba, ele se comunique com você e ele compre ou na loja física, ou na loja virtual, ou no televendas, ou pelo WhatsApp, mas que ele tenha uma experiência com você. O canal é você que está fornecendo, você está facilitando se você tiver uma cobertura maior de canais, né? Eu acho que essa é uma coisa importante para falar. Né? A gente tem muita loja física que fala, pô, eu não tenho e-commerce e não sei o quê. Por que eu deveria ter e-commerce? A gente sempre fala, porque para você ter uma cobertura, né? Se um dia tiver uma dificuldade de locomoção, o seu cliente vai deixar de comprar. Se ele estiver fora de um raio que você atende, ele vai deixar de comprar. Porque ele tem que ir até lá. A partir do momento que você tem e-commerce em loja física, começa a dar opção. Aí ele que vai escolher onde ele vai comprar, mas no final ele vai comprar de você, que eu acho que é a coisa mais importante, né? Exatamente. O que a gente tá falando aqui. E você tendo esse mix de e-commerce e loja física, você consegue também dar o direito do imediatismo para esse usuário. Porque ele pode, putz, eu esqueci que é aniversário, sei lá, da minha mãe, da minha filha, da minha esposa. Esqueci de comprar o presente dela. Você vai lá, entra na internet, eu quero comprar isso. Liga lá, você pega o telefone mais perto, ou a loja mais perto, e você consegue pegar. Então você tem esse imediatismo. Retirada na loja. Exatamente. Você consegue fazer isso hoje na loja. Mas olha como a estratégia roda omnichannel, né? Ele começa num lugar, conversa com uma pessoa por telefone, retira fisicamente. Então ele começa por uma interação virtual, ele pode ter sido impactado por uma mídia, ele pode ter benefícios aí, ou a loja física fornece um cupom para ele comprar no e-commerce, ou ao contrário, né? Ele pode receber um cupom no e-commerce para comprar na loja física, para aumentar esse tráfego, porque na loja física também tem o papel do vendedor, ele pode fazer um upsell.
ele pode deixar no cadastro WhatsApp ele ser impactado, a JetNew tem uma ferramenta nativa que é o Zap Commerce, ele pode ser impactado via Zap Commerce pelo vendedor, e aí você começa a cobrir e aí e conseguir fazer o que a gente contou no começo, que é o upsell. Se você tem um custo de aquisição de R$10 do cliente e o cliente está comprando R$50, ele pode comprar 60, 70, 90 ou 100 e o custo dele vai continuar sendo R$10. O mais caro hoje é a gente impactar, a gente trazer uma nova pessoa para dentro do nosso site. Então, já que a gente está pagando por isso, para essa nova pessoa, o que a gente pode fazer para reter? Que é justamente as estratégias que você falou. É uma pessoa que ela prefere trabalhar com e-mail, ou então não, ela quer ser abordada por WhatsApp, que hoje a maioria das pessoas, principalmente e-commerce. Então, a gente já consegue fazer isso daí de uma maneira omnichannel mesmo. Uma boa estratégia omnichannel é a estratégia que o cliente não percebe que ele está trocando de canal. Na cabeça dele, de forma inconsciente, dentro da jornada, ele está tendo uma manutenção da interação com aquela determinada loja. O canal, ele vai transitando entre canais e recebendo a mesma mensagem, e aí o objetivo é sempre o mesmo, né? É que ele consiga ter a condição necessária para finalizar a compra e que ele fique contente com a experiência do pós-venda para que ele volte mais rápido ou que ele indique para o custo de aquisição de cliente cair. E aí o ROI aí a coisa começa a andar, né? A gente tem... o e-commerce é muito legal por causa disso. A hora que se acha a receita do bolo, é só escalar. Exato. E você viu, todas essas coisas que você falou não acontecem do dia para a noite. Você não vai descobrir todo esse comportamento do seu consumidor colocando hoje R$50 no Google e achando amanhã que não vendeu nada. Então você precisa entender esse comportamento, tanto você quanto os canais, vocês precisam entender essas pessoas, os hábitos e comportamentos dele para você conseguir impactar eles. Isso é desde sempre, mas a gente percebe que tem gente que não está levando muito isso em consideração pelos feedbacks que a gente escuta. Mas antigamente se fazia anúncio de outdoor, e aí chegava na loja e o vendedor perguntava: da onde você nos conheceu? Aí falava: outdoor. Aí fazia um xizinho no outdoor, falava: outdoor está dando certo, vamos fazer mais outdoor. É a mesma coisa, né? A diferença é que essas mídias, como Google ou Facebook, por conta da cobertura que eles têm de usuários, eles têm uma capacidade de segmentação enorme. Quando a gente fala segmentação, ele vai pegar homens ou mulheres que estão em determinada região, que tem determinado potencial financeiro, que tem interesse em determinados assuntos, que tem o hábito de comprar determinados produtos e que tem o hábito de comprar determinados produtos em um determinado tempo. Então, tem muita informação rodando, provavelmente o Google sabe muito mais da nossa vida do que a nossa própria família, e a gente tem que usar isso a nosso favor, porque quebrando a nossa privacidade, ela pode ajudar a alavancar uma série de negócios. Sim, e outro ponto bem interessante falando dessas segmentações, hoje um exemplo de uma segmentação que é bem diferente, assim, que as pessoas não estão acostumadas, pessoas que recentemente adotaram um gato. Hoje é possível você mostrar um anúncio para uma pessoa que acabou de adotar um gato ou um cachorro, para você ver o nível de segmentação que a gente consegue chegar, e a gente está falando de pessoas que não estão na nossa base, né? Porque é muito fácil eu ter uma pessoa na minha base e eu saber que essa pessoa adotou um gato. Olha que interessante, a gente consegue perfil, e aí é perfil, né, gênero, perfil, localização, então demografia, comportamento e hábito. Então a gente consegue chegar numa profundidade de entender até o que ela faz sempre, o que ela não faz com frequência, que tipo de assuntos ela tem mais interesse ou menos interesse, também medindo essa frequência, e aí uma coisa que é quase que assustadora é com quem que ela se relaciona. Né? Se essas pessoas que ela se relacionam têm pontos em comum ou não. Vocês já devem, quem tem Facebook ou Instagram, percebe que tem lá, às vezes a gente recebe um anúncio, em cima aparece sempre um nome conhecido, lá, o fulano de tal curtiu isso. E aquilo ele está fazendo, ele é um anúncio, e ele está te mostrando aquilo para que você considere olhar. Pô, se o fulano de tal gostou, eu conheço, eu considero, eu vou no mínimo dar uma atenção, vou ler aqui para ver se esse troço me interessa. A gente está no final, eu queria saber se tem pergunta, como é que o Henrique vai ajudar a gente aqui?
Ele não mandou? Não. Não, até agora não. Vamos ver se ele vai mandar por aqui. Mas enquanto ele não manda, eu acho que vale, só complementando isso que você falou dessas segmentações, e essa segmentação a gente consegue explorar ela em todas as mídias, né? Em todos os tipos de mídia. Eu consigo hoje ter uma campanha de search, uma campanha um pouco mais aberta, e restringir só para o universo de pessoas que têm interesse em moda, por exemplo, ou então automobilismo. Em moda, dentro de moda, você consegue escolher que tipo de produto? Assim, por exemplo, uma fast fashion, ou uma coisa mais sofisticada, ou uma coisa... ele consegue fazer algum cruzamento? Você consegue também, por interesse e também por, por palavra-chave. É um tipo de segmentação, você vai colocar as principais palavras-chave e vai encontrar pessoas que estão buscando essas palavras-chave, né? Seja em blog, seja em qualquer rede parceira do Google. Então, através das palavras-chave que você quer dos seus produtos, você encontra essas pessoas. Então você coloca uma roupa de determinada marca, aí você vai colocar a marca como palavra-chave, e aí ele vai achar esses veículos aderentes para conseguir exibir para um público que seja mais segmentado. Exatamente, é a segmentação contextual. Você dá as palavras-chave e ele sai encontrando essas pessoas. Legal. Tem uma pergunta aqui que é como eu avalio se a agência tem capacidade de me atender no quesito mídia. Existe alguma coisa que a gente consiga olhar? Eu acredito que tem umas certificações, mas tem mais alguma coisa? Tem alguma pergunta que eles podem fazer para a agência para ter um entendimento, né? Até onde, que tipo de profissional ela tem? Você tem que entender o tamanho da agência e o tamanho do budget que você vai ter, né? Porque quanto menor seu budget, fica mais caro para a agência ter um profissional dedicado para você. E a conta inversa também é verdadeira. Quanto maior seu budget, fica mais fácil você ter um profissional dedicado para sua conta. Você tem que entender a especialidade da agência, se é uma agência especializada em conteúdo, se é uma agência especializada em branding, se é uma agência especializada em performance, e cruzar isso com os objetivos que você tem. Eu, por exemplo, eu tenho um e-commerce de moda e eu peguei uma agência que ela tem expertise em branding de carros. Não pode funcionar, mas não é o melhor cenário. A gente pode pegar uma agência que trabalha por performance, então assim você já dá uma funilada nas agências e você Você consegue ver falando o que trabalha portfólio. por performance, é uma agência que trabalha remunerada baseada em resultado. Sim ou não. O foco da agência é trazer mais performance para o Tá. cliente. Então, aí o modelo de negociação pode ser um FII mensal, Mas é pode ser melhor uma baseado em agência resultados. de mídia, especializada em mídia. Isso é óbvio que tem N mil casos. Eu estou perguntando uma melhor prática. É uma agência especializada em mídia, que faça mídia para diversos segmentos, inclusive e-commerce, ou uma agência de e-commerce que tem uma célula de mídia e que aí tem um conhecimento maior de e-commerce, né? Não, com certeza o segundo caso vai funcionar melhor, ainda mais se for uma agência que tenha uma certificação, por exemplo, na sua plataforma. Porque ela já vai saber como instalar as tags, ela já vai saber, por exemplo, corrigir, trocar template, fazer alguma coisa em alguma sazonalidade. Pô, tá chegando o Dia das Mães e meu site não tem nada de Dia das Mães. Vamos subir um banner, vamos fazer alguma ação promocional no site. Então, se a gente conseguir casar, é o melhor dos cenários. Entendi. Porque a gente tem dentro do nosso programa as agências certificadas que atendem aos clientes, a maioria delas tem célula de performance. Eu fiz essa pergunta, mas a minha opinião é a mesma que a sua, é que é o melhor cenário, porque ela conhece e ela tem como agir. Além dela conhecer a loja, ela tem como agir, né? Se ela tem um feedback, de repente essa página não está convertendo muito, ela que tem domínio para poder fazer essa alteração, ou fazer um teste AB, que é uma coisa que eu queria, é um assunto que eu queria que você falasse um pouco, né? A possibilidade de fazer esses testes, né? De fazer um entendimento de, pô, gente, beleza, fiz o teste do perfil, esse eu consigo trazer o aderente, e dentro de casa, o que eu faço para poder converter mais, né? Essa possibilidade de testar, fazer a mesma campanha para teste, eu queria que você falasse um pouquinho. Hoje é fácil a gente conseguir fazer qualquer tipo de teste, né? Eu posso testar anúncios com títulos diferentes, eu posso testar anúncios com descrições diferentes, eu posso testar segmentações diferentes, e o mais importante é que eu não faço teste
um teste aleatório, onde o algoritmo vai priorizar o que estiver convertendo mais. Eu posso fazer um split test, onde eu vou dividir 50% do tráfego para um perfil, 50% do tráfego para outro perfil. Você só tem que definir o que você quer testar e testar uma coisa A de cada página vez. de destino também. Você pode testar a página de destino, você pode testar anúncio, você pode testar, por exemplo, o público-alvo, qual que vai interagir melhor. Você pode testar a otimização. Otimização, Eu quero otimizar, por exemplo, para conversão, eu quero otimizar para cliques no tá, o site. objetivo. O objetivo da campanha daí. Tá, joia. Bom, pessoal, tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui sobre o segmento de e-commerce, né? Basicamente, porque a gente tem lá dentro do e-commerce os segmentos que mais vendem, geralmente o web shoppers é o balizador, aí tem sempre uma polêmica, porque tem alguns segmentos que vendem muito, tem um número muito alto, só que são segmentos de lojas, essas lojas muito grandes, então dá uma distorcida na análise. Mas se tem algum segmento, Paulo está perguntando aqui, se tem algum segmento que você destacaria, que é o segmento mais concorrido. Para a gente ver se bate aqui com o nosso com o segmento que é mais. É uma boa pergunta. Olha, com certeza varejo por si já é um mercado super competitivo, super concorrido pela quantidade de lojas, mas o que eu acho assim, de maior destaque de dificuldade é fast fashion, porque tem muitas lojas de roupa com bastante gente comprando, principalmente público feminino que acaba comprando um pouco mais. Então eu destacaria como um dos mais concorridos esse. Fast fashion. Fast fashion, que é de dentro de moda, né? Dentro de moda, mas aí um produto mais barato e se compra várias peças. Né? Porque aí você já tem um desafio que seu ROI já é menor, né? Porque você está falando de um produto que a pessoa vai comprar com mais. Seu ticket é menor e você tem um monte de empresas que você vai concorrer, inclusive Mercado Livre, inclusive da Fit, inclusive esses grandes players. A gente. Então, acho que olha, tem mais alguma pergunta? Senão a gente vou deixar o espaço para você falar um pouquinho aí, fazer umas considerações finais. Eu acho que fica como missão o entendimento de é necessário reservar um orçamento para fazer isso, é necessário determinar um tempo para fazer teste, é necessário nesse tempo de teste fazer uma série de análises mais próximas e fazer um entendimento, é necessário contar com um especialista para te ajudar nisso, e é necessário que você faça a sua lição de casa, e aí é parte de oferta, de exibição de produto, de medição de aderência e de um atendimento que vai trazer uma boa experiência para que ele possa voltar. Mas fica, eu acho que um horizonte legal, que é a possibilidade de um e-commerce começar com um investimento menor, mas conseguir já ter alguns resultados efetivos. Né? A gente tem alguns exemplos aqui de clientes que estão vendendo no marketplace, começaram, só vende 90% no marketplace, começaram a investir um valor em mídia e já estão vendendo 70% no marketplace, 30% na loja e aumentando o global. Ele não diminuiu a venda no marketplace, mas ela diminuiu a participação total porque ele está vendendo na loja. Ele começou a provocar esse cliente e ele usou, eu achei legal, ele usou esse cliente do marketplace para ter um aprendizado, né? Que horas ele compra, ele falou, se o cara está comprando no marketplace o meu produto, tem caras parecidos transitando pela internet que podem comprar direto na minha loja. Então, eu queria agradecer ao Roger, agradecer a todos que ficaram aí, em nome da JET. A gente está disponível aqui para atender o nosso time, se alguém tiver alguma dúvida, se for cliente ou se não for também. Se for cliente, dá o feedback para a gente do webinar, dá o feedback da sua jornada aqui dentro até agora, é muito importante para a gente. Se não for cliente, está convidado a conhecer a JET, as portas estão abertas. Então eu queria agradecer ao Roger e dar a palavra para ele encerrar, para ele finalizar aí e deixar uma dica de ouro aí para todo mundo faturar muito. Legal. A dica de ouro, né, na verdade, não adianta você investir em mídia, né, não adianta você ter um bom produto se você não investir em plataforma, se você não investir em sistema. Então, antes de você pensar em qualquer investimento em mídia, em você fazer um grande aporte, por exemplo, pensa na sua base, no seu produto, na descrição dele, como que você coloca ele na sua loja, nas fotos. Você compraria o seu produto?
Se sim, eu compraria, eu tenho uma boa experiência, aí a gente começa a evoluir. Primeiro com Pixel, né? A gente precisa mapear essas vendas, todas as conversões, e a gente começa de baixo para cima, principalmente se você é uma média, um pequeno, médio e-commerce. Legal, legal. Então, obrigado, Roger, obrigado, pessoal. Que tenha um finalzinho de tarde produtivo e boas vendas a todos. Então, é.